Justiça derruba liminar do Flamengo e dinheiro da Libra é liberado para os clubes. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedir para vocês que começaram a assistir, que façam a sua inscrição, deixe o like de vocês e dê aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Já se inscreveu? Já deu like? Então vamos para as informações que tem muitas coisas para tratar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira. Meus queridos, o ano está acabando, estamos aí na data FIFA, né? Mas antes, trazer para vocês aquela palavra de meditação, João 5, versículo 15. E se sabemos que nos ouve tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Que esse vídeo esteja abençoando a todos a qual estiver assistindo e que essas bênçãos se estendam para os seus familiares em nome de Jesus. Galera, o elenco do Flamengo, né, folgou na segunda-feira, folgou na terça-feira, ontem, e hoje, dia 12, o elenco do Flamengo se reapresenta no CT Ninho do Urubu às 9 horas da manhã, treino marcado para as 9 horas e 30 minutos. A agenda do Flamengo é a seguinte: treino hoje, quarta-feira, 9h30 da manhã. Treino quinta, 9h30 da manhã. Sexta-feira, treino às 9h30 da manhã, dia 14, tá? E nesse mesmo dia 14, sexta-feira, às 15 horas, vou para enfrentar o Sport, né? E no sábado, às 18 horas e 30 minutos, Flamengo e Sport na Arena Pernambuco. Então, essa é a situação. E no mesmo dia, Flamengo viaja no sábado, né, dia 15, viaja de madrugada às 20 horas e 30 minutos e chega de madrugada aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Agenda do Mengão, treino quarta, quinta, sexta, 9h30 da manhã, 15 horas e 30 minutos, voo para Pernambuco e no sábado, dia 15, às 18 horas e 30 minutos, na Arena Pernambuco, Flamengo Sport. Jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treino de hoje, Felipe Luiz terá todo o elenco à disposição, com exceção os jogadores que estão à disposição das respectivas seleções, com exceção de Pedro, que deve começar a treinar hoje em campo, mas não com seus companheiros. A evolução do Pedro está sendo muito boa, né? Ele está passando por exames periódicos, raio-x, e a previsão aí é que ele possa estar à disposição, tá? Isso aí, conjecturando, à disposição para o jogo contra o Fluminense. A intenção do Departamento Médico do Flamengo é trocar a imobilização que ele está utilizando por uma mais leve, que possa dar a ele mais mobilidade. Então, Pedro deve começar essa semana, ou seja, a partir de hoje, a ter treino com bola, mas ainda não com os companheiros, né? Pedro aí, que o Flamengo está o preparando para a final da Libertadores da América, no dia 29, contra o Palmeiras, né? Ainda é uma incógnita, a diretoria, departamento médico, departamento técnico não está querendo colocar pressão em cima do Pedro, tipo assim, eu tenho que me recuperar logo, eu tenho que, para poder não acelerar o processo, né? Não pular etapas, não pular etapas. Então o Flamengo aí está com muita cautela com relação ao retorno de Pedro aos gramados, né? O Pedro evoluiu bem, né? E planeja volta aos treinos com bola nesta semana. O atacante segue apresentando boa evolução em sua recuperação de lesão e o Flamengo já planeja seu retorno aos treinos com bola. Camisa 9 deve trocar a imobilização por um abaixo do cotovelo, mas ainda nesta semana, o que aumentará a sua mobilidade. Com essa mudança, o jogador iniciará imediatamente trabalhos leves e individuais com bola no campo. A expectativa é de que ele retorne a treinar com o restante do elenco na metade da próxima semana em atividades com impacto moderado, ou seja, sem muita forçação, sem poder receber algum tipo de pancada ali, coisas bem levezinhas, mas que ele mantenha o condicionamento físico. Apesar do avanço e a presença de Pedro na final da Copa Libertadores, ainda é considerada uma incógnita
O retorno efetivo aos gramados dependerá fundamentalmente do quanto o atacante se sentir seguro e confiante. Ele não tem sentido muitas dores, aliás, não tem sentido dores nenhuma no local, mas mesmo assim não pode abusar, tá? A boa notícia aí é que Léo Ortiz, né, é o jogador que está mais cotado para poder estar presente no jogo entre Flamengo e Sport no sábado. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. É uma boa. Bom, gente, é o seguinte. Flamengo pede 8 milhões de euros para negociar Everton Cebolinha com o Grêmio. A intenção do Grêmio é contratar o atacante rubro-negro para a temporada de 2026. E internamente não se dificultará essa negociação, tá? Cebolinha, que perdeu seu espaço no Flamengo. O Flamengo também pretende negociar outros jogadores, como o próprio Michael, né? Então, assim, o Grêmio tem o intuito, tem a vontade, tem o interesse de contratar o Everton Cebolinha, que o atacante é pretendido pela futura gestão do clube em final de contrato com o Flamengo. Não está descartado uma assinatura de pré-contrato com o atacante. Cebolinha não deve renovar com o Flamengo para 2026. Se não está sendo utilizado agora, que sai em 2026, né? Então, Cebolinha deve estar voltando para o Grêmio. E como ele mesmo falou anteriormente, que tinha pretensões, tinha o desejo de voltar, um retorno para o Grêmio, e parece que isso está bem próximo de acontecer. Que tudo corra bem e que o Flamengo consiga aí, diminuir a sua folha salarial e abrir espaço para novos jogadores, né? Mudando aqui de assunto rapidinho, o pessoal está falando que o Flamengo os antes, né? Estão falando que o Flamengo está brigando aí para o fim da grama sintética, do gramado de plástico, porque o Flamengo não tem bons resultados na grama sintética. E não é bem assim, não. Aqui, ó, vou trazer para vocês os dados do Flamengo, os aproveitamentos do Flamengo desde 2023 no gramado sintético. São 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Ou seja, 5 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. Aproveitamento de 54%, ou seja, bem maior, né? 14 gols feitos e 11 gols sofridos. Então a questão do Flamengo não é pelo baixo desempenho no gramado sintético. A briga com o Flamengo é porque realmente a grama sintética ela é mais suscetível ao jogador ter algum tipo de lesão. E é comprovado cientificamente. E outra coisa, o gramado sintético, a manutenção é muito mais barata. Já entra na parte do fair play financeiro. O Flamengo gasta muito dinheiro com a manutenção do Maracanã, o gramado do Maracanã. Então não é justo isso. Então por isso que o Flamengo está brigando, não só o Flamengo, mas eu estava vendo aí, teve um evento em São Paulo ontem, que dirigentes do Corinthians, dirigentes do São Paulo, dirigentes de outros clubes também falaram que são contra o gramado sintético. Não é só o Flamengo. Não é benéfico para o futebol o gramado sintético. Bom, mudando aqui de assunto, a Justiça derrubou a liminar aí do Flamengo e liberou os valores da Libra, tá? Vou trazer para vocês aqui a matéria. Justiça derrubou o pedido do Flamengo e liberou o valor da Libra para os demais clubes. Apenas 17 milhões seguirão bloqueados dos 80 milhões retidos inicialmente. A desembargadora destacou que o Flamengo participou da escolha da empresa que definiu os critérios e criticou aí o clube por não apresentar os seus cálculos nas últimas 3 semanas. É o seguinte, beleza, liberou os valores, continuou lá bloqueado 17 milhões, que é referente ao que o Flamengo tem a receber. O Flamengo acha que merece receber mais por causa do tamanho da nossa torcida, por causa dos assinantes dos canais de pay-per-view. Então aí eu digo, chega lá na frente, o Flamengo apresenta todos os cálculos, demonstra que está certo. E os valores que já foram retidos, que já foram liberados? Será que os clubes vão liberar, vai devolver esses valores para a Libra para poder repassar para o Flamengo?
Se eles dão calote em clubes quando compram jogadores e não pagam, vocês acham que eles não vão dar calote na Libra? Bom, vamos ver o que vai acontecer aí futuramente, né? Coisa complicada. Mudando aqui de assunto, meus queridos e minhas queridas, plano de fair play financeiro da CBF começará em janeiro de 2026 e será implementado gradualmente até 2029. Os clubes terão que limitar os gastos com elenco de 70% da receita e manter o endividamento de curto prazo abaixo de 45%. Bom, não vai ser implementado assim, bum, de uma vez só. Vai ser implementado aos poucos para que os clubes, principalmente os caloteiros, possam ir se adequando, tá? 70% da receita, vamos botar aí, um clube que fatura 1 bilhão, vamos botar como Flamengo, pode gastar 700 milhões de reais com o elenco. Ou seja, Flamengo já ultrapassou a casa do bilhão há muito tempo, pode ter um gasto maior do que 700 milhões, né? Agora os clubes que não faturam 500 milhões por ano gastam muito mais do que faturam com o elenco e não pagam, serão penalizados. Aqui, ó. Em caso de descumprimento, haverá punições que vão de advertência tá de sacanagem, né? Uma advertência, 2 advertências, 3 advertências e o clube continua fazendo M. A rebaixamento. Isso aqui eu gostei. Clubes em recuperação judicial terão regras específicas. O projeto também prevê controle de dívidas, equilíbrio financeiro e fiscalização rigorosa a partir de abril de 2026. Essa aqui, recuperação judicial, é o caso do Vasco aí, por causa daquela 777 Partners, né? Eles estão em recuperação judicial. Então, para clubes que se encontram na situação do Vasco da Gama, terá aí regras específicas, né? Também acho justo. O clube já vem aí tentando se levantar, se reerguer, não pode também ser penalizado assim de uma vez só. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo mantém estudo para terceirizar a segurança na Gávea e Ninho do Urubu. A ideia tinha sido abafada meses atrás por conta do lado político e que isso aí poderia gerar e afetando a imagem da gestão com demissão de funcionários antigos, mas a visão voltou à tona recentemente, ou seja, a intenção do Flamengo é trocar sua segurança orgânica, são seguranças contratados pelo clube, né, diretamente, por uma empresa terceirizada. Bom, geralmente quando acontece isso, os funcionários que trabalham ali orgânico, eles passam para essa empresa terceirizada, né? Bom, modo Europa, o Flamengo informou que os torcedores que adquirirem ingressos para os setores do Maracanã, Maracamás Oeste e Inferior deverão assistir aos jogos sentados. Já começa a valer aí no jogo contra o Bragantino no dia 22/11, daqui a 10 dias. Cara, isso já foi falado ano passado, não caiu bem para os torcedores. Torcer sentado, europeizar, né, o futebol brasileiro, a maneira do torcedor ir ali vibrar. O jogador gosta de levantar, gritar, fazer o escarcéu. Isso é... Vamos ver se vai dar certo. Vai fazer o quê? Vai punir o torcedor que não assistiu o jogo sentado? É isso que vai acontecer? Vai multar? Tá de brincadeira, né? Falando em estádio, né? Torcedor torcer sentado. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, né, o BAP, disse que o projeto do estádio próprio do clube só será levado adiante se houver sustentabilidade financeira. Em entrevista ao Poder 360, na terça-feira ontem, dia 11, o dirigente respondeu a críticas do ex-presidente Rodolfo Landim e declarou o foco da sua gestão em manter o equilíbrio econômico e esportivo. Concordo. Se você vai endividar o clube, vai parar de investir no elenco, não tem como, né? Não tem necessidade. Temos o Maracanã aí. O Flamengo pode vir até a comprar o Maracanã. Sabemos que o Maracanã aí está com projeto de ser vendido para quitar dívidas do Estado com a União. Bom, BAP afirmou que nas condições atuais,
investimento comprometeria as finanças do clube. Hoje, sem sombra, ele diz o seguinte aqui, abre aspas, desculpa. Hoje, sem sombra de dúvida, com as condições do mercado financeiro que a gente vive no Brasil e comparada à possibilidade da gente ter o Maracanã por mais 19 anos, é só uma questão de escolha política e financeira, fecha aspas, declarou o BAP. Então, você vai comprometer o elenco? Não deve fazer não. Tem o sonho de ver o estádio do Flamengo construído antes do fim da minha vida? Tenho esse sonho sim. Mas se for para comprometer o clube, como nós vivíamos ali, a boca rota, alguns anos atrás, Bom, vamos falar agora sobre a renovação de Felipe Luiz. A renovação do contrato de Felipe Luiz já está na mesa. E o BAP vai tomar conta diretamente da renovação desse contrato, ao contrário do que aconteceu com a Arrascaeta, que foi tratado com José Boto. Tá? Lembrando que o Agustín Rossi tem contrato com o Flamengo até 2027, o contrato dele não vai ser renovado, não foi renovado. Ele vai receber uma compensação salarial, vai ter um aumento de salário. Bom, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, elogiou o trabalho do técnico do clube carioca, Felipe Luiz, e afirmou que há boa vontade de ambos para renovar o contrato. Em entrevista ao Poder 360, o dirigente disse que o ex-lateral é uma revelação de técnico para o Brasil e destacou o alinhamento entre o treinador e a diretoria. Gente, muita gente está falando aí que a renovação do contrato de Felipe Luiz está condicionado ao título do Campeonato Brasileiro ou ao título da Libertadores da América. Caso ele vença um desses dois, ou quem sabe os dois títulos, a renovação dele sairá do papel, tá? E será realmente assinada aí. Outros já dizem que se não vencer nenhum nem outro, dificilmente Felipe Luiz terá o seu contrato renovado. Lembrando que na gestão anterior tivemos um técnico, Dorival Júnior, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores da América e não teve seu contrato renovado. Aí depois passamos aí um perrengue do caramba. Entra técnico, sai técnico, paga multa rescisória de técnico em cima de multa rescisória, prejuízo para os cofres do Flamengo. Eu acho que mesmo que o Flamengo não consiga ganhar o Campeonato Brasileiro, mesmo que o Flamengo não consiga ganhar a Libertadores da América, eu acho que a manutenção do técnico Felipe Luiz seria muito boa. Esse negócio de trocar técnico é muito ruim para o clube. Aí vai começar tudo de novo, engateando, o novo trabalho, nova metodologia, conquistar os jogadores, conquistar a torcida. Cara, é muito complicado. Nós vemos aí o sucesso do Palmeiras, mas não ganhou nada esse ano ainda, perdeu o Campeonato Paulista, etc. Mas a Leila Pereira, em momentos difíceis, bancou a permanência do técnico Abel Ferreira. Eu acho que tem que ser feito o mesmo no Flamengo, para que seja feito um trabalho a longo tempo, de longo prazo. Tem que acabar com esse negócio de imediatismo. Ah, não deu certo, tira. Rapaz, não deu certo, entre aspas. A gente vê os números de Felipe Luiz que são muito bons. As convicções dele é que nos deixa revoltados. Eu falei ontem, torno a repetir, eu falo como torcedor. Às vezes fico bravo, fico pé da vida com ele, mas eu estou falando como torcedor. A gente tem que colocar em pauta os números de Felipe Luiz à frente do Flamengo, que são muito bons, tá? Bom, vamos para o que BAP disse aqui com relação ao Felipe Luiz. Abre aspas. Olha, eu entendo que o Felipe Luiz tem sido uma grata surpresa para todos nós. Felipe Luiz é uma revelação de técnico para o Brasil. Nós temos toda a intenção do mundo de continuar com o Felipe, mas é o que eu tenho dito de forma reiterada. Qualquer casamento só acontece quando os dois lados querem. Nós temos que acertar essas condições, fecha aspas, afirmou o BAP. Lembrando que saiu aí, foi vinculado, Felipe Luiz está pedindo 2 milhões de salário ao Flamengo. O BAP já preparou uma contraproposta para apresentar Felipe Luiz. Felipe Luiz deixou que essa questão da renovação de contratos está nas mãos do staff dele, dos representantes dele. Felipe Luiz quer ficar completamente focado na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar. Espero que, independente
de título ou não título, que o contrato dele seja renovado, né? Bom, agora falar aqui sobre Léo Ortiz, que eu falei que tem aí grande chance de estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Sport. Dos jogadores que estão no departamento médico e físico, Léo Ortiz é quem tem chance de ficar à disposição diante do Sport, principalmente pela ausência de Danilo. Felipe Luiz pouco tem utilizado o jovem zagueiro Cleiton e João Vitor, que só aparecem em casos de emergência. Ortiz está em recuperação de estiramento no ligamento do tornozelo direito. A atuação no limite contra o Racing fez o zagueiro retornar ao tratamento com cautela e ele desfalcou o time nos últimos 3 jogos. Tem que segurar as pontas mesmo. Agora, se ele tiver 100%, filho, vai para o jogo. É um jogo muito importante esse Flamengo Sport para as pretensões a título. Lembrando que vai jogar Flamengo Sport, vai jogar Palmeiras e o Santos, né? Finalmente não será uma data FIFA monótona, só com jogos de seleções. Teremos jogos aí do Campeonato Brasileiro, jogos atrasados, e o bicho vai pegar. Bom, mudando aqui de assunto rapidinho, o BAP, como falei, deu entrevista ao Poder 360 ontem, e ele falou do bom trabalho com o novo calendário da CBF, né? Aqui ele diz o seguinte aqui, abre aspas, entendo que esse é um assunto delicado e polêmico. Não existe uma solução imediata para isso. Eu entendo que a CBF fez um bom trabalho em começar um processo de transição, porque isso vai ser um processo de transição, disse ele. Ele continua aqui, abre aspas. Isso é mais ou menos como você pousar um Boeing com 300 passageiros dentro. Ele não desce na vertical, ele vai descer aos poucos. Então, o primeiro movimento que eu vejo em 2026 é um movimento bem planejado. Espero que ele seja bem sucedido, disse BAP, né? O BAP aí vamos botar, como eu posso usar uma palavra simplória, né? Ele colocou a medida da CBF como um processo e fez uma analogia a um pouso de um avião, nessa mudança de calendário, né? Que vai beneficiar mais os clubes, diminuiu os números de jogos dos campeonatos regionais, isso é muito importante, causa menos desgaste para os atletas, tendo em vista que tem ali a pré-temporada, aí vem o início dos estaduais, aí logo em seguida entra Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, é muito puxado, ainda teremos aí Copa do Mundo, então o calendário vai ficar muito mais apertado. Então o BAP elogiou essa postura da CBF, né? Então vamos trazer aí no vídeo da tarde informações sobre Pedro, né? Sobre a sua evolução, sobre o seu treino com bola e que no meado da semana que vem, ele já deve voltar a treinar com os companheiros. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.